Bom dia, bem-vindos à sessão de 29 de janeiro, uma sessão que está a ser positiva apesar da abertura algo mista aqui entre perdas e alguns ganhos. Como podem observar, aqui há um conjunto, a maior parte da Europa neste momento já registra aqui algumas valorizações. Nova Iorque ontem fechou com uma recuperação, com variações próximas de 1%, quando o Nasdaq teve 1,4%, no acumulado ano também com alguns ganhos. Aqui na Europa já temos aqui no acumulado algumas desvalorizações, apesar de o DAX ter aqui uma valorização acumulada de 0,7, embora o melhor desempenho esteja aqui no índice italiano com 2% e o mercado suíço com 2,7%, isto no acumulado do ano. E também aqui cooperou do excelente desempenho da dívida, quer relativamente à Grécia, quer relativamente à Itália, cuja taxa de juros, cuja yield dos 10 anos, das soberanas a 10 anos, estão próximas do 1%, provavelmente com alguma capacidade para romper esse valor em baixa. Se olharmos para o VIX, verificamos que na sessão de ontem veio efetuar um máximo acima dos 19 pontos, isto antes da abertura do mercado, tendo fechado próximo dos 16,28 e aqui com algum potencial de caminhar novamente para os 14,32 antes dos 11,42, que poderá ser um objetivo. Em termos dos principais destaques na manhã desta sessão, olharíamos aqui a Novartis, que apresentou resultados, um EPS de 1,32, pouco abaixo, um cêntimo abaixo da estimativa de 1,33. Aqui o Santander superou bastante as expectativas do mercado, apresentou um resultado no quarto trimestre de 2,78 mil milhões, quando o mercado esperava 2,56. Também espera atingir um rácio de 12% em 2020, quando para 2019 o valor comparável será 1,65. Também serão aqui um conjunto de dados relativamente à Austrália, que também está numa conjuntura algo atípica, portanto, de alguma forma não será assim tão relevante. Último ponto aqui, bastante importante, prende-se com o facto da Apple ter apresentado receitas de 63 mil milhões, entre 63 e 67 mil milhões, portanto o intervalo inferior 63, superior 67, quando o mercado estimava 62,33. Portanto, alguma robustez relativamente às vendas. Sobre a eBay, também aqui o cenário já não é tão positivo, receitas entre 2,55 mil milhões e 2,60, o mercado estimava 2,64, portanto quer o limite inferior, quer o superior, ficaram abaixo das estimativas do mercado. Hoje temos a decisão de taxas de juros da Fed, às 19 horas, dia 29 de janeiro. A expectativa é que se mantenha a probabilidade de 87,7%, 88%, se mantenham a taxa de juros nas atuais 1,5 e 1,75. Portanto, esta abertura poderá estar influenciada então pela valorização, pela recuperação dos índices norte-americanos na sessão de ontem. No aftermarket, a Apple valorizou então 1,5%, Santander com quase 4%. Aqui a destacar também alguma recuperação das companhias aéreas, do transporte aéreo na Europa, assim como das seguradoras europeias. Olhando para os principais índices, podemos verificar então que na sessão de ontem o corpo desta vela fez a recuperação relativamente à segunda-feira e aqui encerrarmos o gap que ficou aberto entre o final da semana passada e esta semana. Vamos ver se existe capacidade agora de superar os 3.300 pontos, se for apenas uma recuperação técnica e voltarmos para valores inferiores, portanto continuarmos este período de consolidação, então teríamos aqui um teste aos 3.261 pontos e uma quebra. O movimento então desta sessão será relevante, principalmente com a redução das taxas de mercado através das yields implícitas à dívida soberana, assim como também do posicionamento da Fed. Nesta madrugada tivemos também o Japão a fazer aqui alguma recuperação,
pese embora tenha ficado abaixo desta linha de suporte, mesmo assim potencial de recuperação. Hong Kong vai fazer aqui valores correspondentes a inícios ou meados de 2019, portanto correspondentes ao mês passado. Vamos ver se tem alguma capacidade de reação e recuperação destes níveis. De momento, o que podemos verificar é que houve aqui um acréscimo elevado de volatilidade no índice de Hong Kong. Dentro desta conjuntura temos então a Alemanha a fazer aqui alguma valorização, a testar aqui esta resistência que antes funcionava como suporte nos 13.340. Se olharmos aqui para os osciladores, não temos nenhuma indicação forte, apenas alguma neutralidade, depois de ter testado aqui um relevante suporte próximo dos 13.125, 13.130 pontos. Portanto, aqui a testar, a fazer alguma recuperação técnica, mesmo assim, sem recuperar a desvalorização da segunda-feira passada. Portanto, aqui há alguma cautela ainda sobre este movimento, se será uma resposta do mercado, ou chamar também short squeeze, em termos aqui o encerramento de posições curtas, ou se é efetivamente alguma recuperação. Se olharmos para o CAC, ele ainda não fechou o gap entre o final da semana passada e o início desta semana, portanto aqui os 5.975 ainda poderiam ter algum espaço, poderiam criar algum espaço de recuperação face aos atuais 5.950 pontos, 5.948. No que se refere ao Eurostock 50, também tenta recuperar aqui para os valores de abertura de segunda-feira passada. Assim, relativamente à Espanha, esta valorização do IBEX é sobretudo devido à apreciação do Banco Santander. Vamos ver se os 9.601 pontos ainda são alcançáveis. PSI 20 também com algum espaço de recuperação, e se olharmos para o conjunto dos componentes do PSI 20, podemos ver que aqui apenas a Corticeira Amorim tem uma desvalorização de quase 0,5%, Jerónimo Martins 0,35%. Portanto, aqui deverão ser dos poucos papéis que não estão a fazer aqui alguma recuperação, com neste momento os investidores mais agressivos ou que mais arriscaram na sessão durante a sessão de ontem a poderem estar a realizar aqui alguns ganhos. Olhando para o preço do crudo, em que hoje ficaremos a conhecer a variação dos inventários nos Estados Unidos, temos aqui alguma recuperação depois de testarmos aqui valores próximos a uma linha horizontal aos $58,5, portanto temos aqui $1,5 de recuperação, portanto alguma volatilidade aos 60,82 poderíamos ter durante esta tarde. No que se refere ao cobre, também há uma reação, mas muito diminuta, permanece aqui em mínimos deste ano e de 5, 6 meses nos $259,17. Daqui não há um indicador, ou não surge um indicador muito relevante. O dólar, o yuan face ao dólar, também tem aqui efetuou alguma desvalorização dos 6,86 aos 6,96 face ao dólar. Provavelmente poderemos ter aqui gradualmente, à medida que este tema se for desvanecendo do coronavírus, portanto provavelmente aqui poderemos ter uma nova apreciação do yuan chinês. No que se refere ao euro-dólar, portanto, reflete sobretudo a valorização, a apreciação do dólar em face à decisão de taxas que hoje será anunciado. Provavelmente a Fed, na conferência de imprensa às 19h30, não deverá aqui transmitir a possibilidade de um novo corte de taxas de juros, pelo menos é o que parece estar aqui implícito. Portanto, ainda temos aqui no limite inferior 1,0990, 80 deverá ser o limite inferior. Será relevante ver a forma como vai ser gerido este valor, se depois de testar estes mínimos terá capacidade para fazer uma recuperação, ou então partimos no sentido de 1,08. No que se refere ao cable, aqui à medida que nos aproximamos também da data de implementação do Brexit, dia 31, sexta-feira, portanto, evidencia-se aqui alguma fragilidade da Libra face ao dólar. Resumindo tudo, o mercado, neste momento, o mercado acionista,
estará aqui, de alguma forma, suportado pelas expectativas dos resultados das tecnológicas, a Apple a dar um bom sinal. Nesta sessão teremos a Microsoft e mais um conjunto de empresas tecnológicas que suportaram no ano passado as principais valorizações do S&P 500, portanto, alguma atenção sobre o apontamento desses resultados. Depois também o que é dito na conferência de imprensa relativamente à Fed, a indicação que podem dar sobre a evolução do crescimento económico e sobre o ambiente das taxas de juros poderá ser importante para a evolução também dos mercados acionistas e para determinar se estas últimas duas sessões foram constituir uma reação ao violento ajuste ou então vamos retomar o cenário de novas recuperações. Foram estes os destaques, votos de bons investimentos.